Fala galera, beleza? Vocês também tá legais, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, vamos falar um assunto aqui que é bem importante para você entender o funcionamento da climatologia geral, que é a circulação geral da atmosfera. Talvez um dos temas mais complexos da geografia que a gente tem e que com certeza é uma grande dificuldade para o seu entendimento. Zona de alta pressão, baixa pressão, ciclone, formação de furacão, tufão, etc. Quer saber como que acontecem todos esses fenômenos atmosféricos? O que é vento alísio, ZCIT, zona de convergência tropical? Se você quer saber isso e muito mais, então ó, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Ajuda o seu amigo que também está querendo entender essa matéria, né, para a prova, para as questões do Enem, para o seu vestibular. E é isso aí. Galera, é o seguinte, ó, vamos lá. Antes da gente entrar propriamente na circulação geral da atmosfera, eu tenho que fazer um breve resuminho do que a gente já viu na primeira aula de climatologia aqui do canal, que é sobre os elementos do clima, um elemento bastante importante que é a chamada pressão atmosférica. O que seria essa pressão atmosférica? A pressão atmosférica ela mostra pra gente a quantidade de colisão que existe entre moléculas. Então, em geral, quanto mais condensado tiver o ar, maior a pressão atmosférica, e quanto mais dilatado tiver o ar, as moléculas estão mais distantes uma das outras, menor a pressão atmosférica. Em geral, não é regra, mas em geral, se a gente aquece um ar, esse ar ele dilata, formando ali uma zona de baixa pressão atmosférica, baixa concentração de atmosfera. Se a gente esfria um ar, esse ar ele condensa, formando ali uma zona de alta pressão atmosférica. E uma coisa que vocês têm que entender, isso sim é regrinha. Toda vez que nós tivermos diferença de pressão, pelo próprio processo natural da natureza, há uma tendência do ar sair da zona de alta pressão e ir para a zona de baixa pressão atmosférica. Há uma tendência da formação de vento. Olha que interessante, cara, o vento nada mais é do que uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. O vento sempre vai sair aonde o ar está super concentrado, uma zona de alta pressão, para onde ele está pouco concentrado, que é uma zona de baixa pressão atmosférica. Tanto que, por exemplo, uma cena meio ridícula, mas vou fazer aqui com vocês, ó. Se a gente pegar nesse momento, olha isso, ó. Isso que eu fiz para vocês, eu estou aumentando a pressão atmosférica, a pressão dentro da minha boca. Isso quer dizer que a pressão da atmosfera vai estar muito menor. Então, se eu fizer isso aqui com vocês, ó. Percebam que o ar saiu da minha boca. Por quê? Porque a pressão dentro da minha boca estava muito maior que a pressão atmosférica. E a natureza não gosta de desequilíbrio, então a pressão dentro da minha boca maior tentou preencher o espaço vazio, né, a menor pressão que existia na atmosfera em geral. Tudo bem? Então o vento sempre sai da zona de alta para a zona de baixa pressão atmosférica. Beleza, estamos entendidos. Quando eu falo para vocês de uma zona de baixa pressão, então, é um ar dilatado, um ar pouco denso, o ar que tem a tendência de subir. Por isso, uma zona de baixa pressão sempre está associada a climas mais úmidos, porque uma zona de baixa pressão é um ar leve que sobe. E quando eu falo para vocês que a umidade está subindo na atmosfera, está subindo chuva, está subindo ar que tem nitrogênio, gás carbônico, oxigênio, inclusive vapor d'água. Esse vapor d'água ele sobe, essa umidade se condensa, transforma em nuvem e chove. Zonas de baixa pressão, regrinha bem importante. Zona de baixa pressão é sempre uma região instável, uma região chuvosa. Quando eu falo para vocês de uma zona de alta pressão atmosférica, então, é um ar pesadão. É um ar que ele tende a cair, a descer e depois desconcentrar. É um ar que ele vai descer, é um ar divergente. É um ar pesado que cai e diverge. Convenhamos, galera, nessa zona de alta pressão, então, como não tem umidade subindo para se condensar, transformar em nuvem e chover, zonas de alta pressão sempre são associadas a climas secos. Tudo bem? Então vamos lá, que a gente sabe, ó. Geralmente, zona de baixa pressão, climas úmidos, uma zona de convergência de ventos, ar em ascensão. Uma zona de alta pressão atmosférica é o ar mais denso, mais pesadão, ele tende a divergir e cair, portanto, forma climas mais secos. Ok. Vamos pensar na situação geral da atmosfera. Se vocês observarem, a gente pode pegar pela essa regrinha da temperatura que a região mais quente do globo é a linha do Equador. Então, beleza. Convenhamos que a linha do Equador, então, é uma zona de baixa pressão atmosférica. Claro, uma região quente que tende a ser uma zona de ascensão de ventos. Se a gente pega, então, a região mais fria do nosso globo, que é a região dos polos, tende a ser uma zona de alta pressão atmosférica. Por quê? Porque como é uma região muito fria, o ar ali está muito concentrado. Essa é a parte mais tranquila. Mas existe uma complicaçãozinha. Vamos lá, ó. Imaginem comigo aqui, ó, que aqui é a região equatorial e nós estamos falando que aqui é a região dos trópicos. Beleza.
Como na região dos 0 graus é um ar muito quente, esse ar está sempre subindo. E quando eu falo para vocês que tem ar subindo, está subindo ali moléculas de oxigênio, nitrogênio, vapor d'água, etc. Quando a água ela sobe, ela se condensa, ela transforma em nuvem e chove. Se vocês observarem na região equatorial, é uma região muito chuvosa, justamente por ser uma zona de baixa pressão atmosférica, uma região de ascensão de ventos úmidos. Observem, por exemplo, nessa imagem que eu vou colocar para vocês, que as principais florestas do mundo, elas estão na região equatorial. A floresta amazônica, a floresta do Congo, a floresta da Indonésia, todas elas na região de baixa pressão atmosférica, na região equatorial. Só que esse vento da zona de baixa pressão, ele vai subindo, 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 a umidade condensa, transforma em nuvem e chove. Quando o ar ele continua subindo, ele vai descer nas regiões subtropicais, na região próxima do 30 graus. Esse ar que sai do 0 e chega no 30, a gente vai chamar de contralísio. São os ventos contralísios, ventos secos. Como essa região do 30 graus, essa região subtropical, está sendo uma região de descendência de ventos, gerando uma alta concentração de moléculas ali, zona de descendência de ventos é uma zona de alta pressão atmosférica. Se vocês observarem, todos os grandes desertos do mundo, todos é exagero, claro, em climatologia, mas a maior parte dos desertos do mundo, eles estão na região do 30 graus, tanto o 30 graus sul como o 30 graus norte. Observem, por exemplo, o deserto do Atacama no Chile, o deserto do Kalahari na África, o deserto de Gibson, Outback, Vitória na Austrália, o deserto de Arizona nos Estados Unidos, o deserto do Saara, o Oriente Médio, praticamente um deserto como um todo. Todos esses grandes desertos formados na região do 30 graus, justamente por ser uma região de alta pressão atmosférica. E olha que interessante, toda vez que a gente tem uma diferença de pressão, a consequência não é a formação de vento? Verdade, professor? 30 graus, zonas de alta pressão, 0 graus, uma região de baixa pressão atmosférica. Qual a consequência quando há diferenças de pressões atmosféricas? Vento. Nós vamos então ter um vento que sai do 30 graus e vai em direção ao 0. Esse é o vento mais importante da sua vida, digamos assim. Esse vento ele é conhecido como o vento alísio. O vento alísio. O vento alísio, então, nada mais é do que um vento que sai das zonas de alta pressão subtropical, que é uma zona de descendência de ventos, em direção à região equatorial. Só que se vocês observarem, vamos complicar um pouco mais o nosso papo aqui. Vocês estão observando que ele não faz um caminho reto? Ele não vai pelo mesmo meridiano. Ele faz uma pequena curvinha ali na sua trajetória. Sabe por que isso acontece? Isso tem a ver com um fenômeno que os físicos estudam, chamado de efeito Coriolis. O efeito Coriolis ou efeito Coriolis, ele seria um desvio da parcela dos ventos ou das correntes marítimas, ou seja, grandes massas de fluidos causadas pela diferença de velocidade de rotação da Terra. Como assim, professor? Se vocês observarem, a região equatorial é uma região que ela gira, pelo menos a velocidade tangencial, tem uma velocidade muito maior do que as regiões de alta latitude. Como assim? Convenhamos, galera, ó, a circunferência das áreas equatoriais ela é gigantesca e ela tem 24 horas para fazer toda aquela volta. Isso quer dizer que ela tem que percorrer, ela tem que ter uma velocidade muito, muito grande. Quando a gente fala de uma região de alta latitude, a circunferência de uma alta latitude é bem pequenininha. Então ela tem um espaço menor para percorrer nessas 24 horas. Tanto que, por exemplo, vocês ficaram sabendo todo aquele processo que teve do Brasil conceder a base de Alcântara para os Estados Unidos para ser uma base de lançamento de foguetes. Poxa, por que será que os Estados Unidos está tão interessado no Maranhão? Porque é uma região de baixa latitude, onde a velocidade escalar é muito maior e você precisa gastar menos combustível para colocar um foguete em órbita, porque você aproveita o próprio movimento de inércia da Terra, a própria velocidade de rotação do nosso planeta, que é muito maior na linha do Equador do que nas regiões polares. Então, por essa diferença de velocidade, você vai ter um desvio na parcela dos ventos e das correntes marítimas. Outra coisa super importante, então, ó, vamos colocar mais uma definiçãozinha. Todo vento, em grandes proporções, ele vai se movimentar num sentido cíclico. Uma zona de baixa pressão, vamos lá, ó, a gente tinha falado que era uma zona de convergência de ventos e ascensão desses ventos. Vamos colocar mais uma informação? Toda vez que essa zona de baixa pressão, ela sobe, esse vento sobe, ele vai subir num sentido cíclico, que é um fenômeno que a gente conhece como ciclone. O que é um ciclone, então? É uma zona de baixa pressão. Sinônimo para a geografia. Ciclone e zonas de baixa pressão são exatamente a mesma coisa. A gente pode falar que são zonas ciclonais ou zonas de baixa pressão.
Então, todo ciclone, toda ascensão de vento em sentido cíclico, ela vai ter a formação de nuvem e chuva. Quando eu falo para vocês de uma zona de alta pressão atmosférica, aquele ar pesadão, ele também vai descer em sentido cíclico, formando o que a gente chama de um anticiclone, um movimento anticiclonal, uma zona de descendência de ventos, que tende a deixar aquela região muito mais seca. Tudo bem? Então, a zona do 30 graus, tanto norte quanto sul, são zonas anticiclonais. A região do 90 também é uma zona anticiclonal, enquanto a região do 0 é uma zona de baixa pressão atmosférica. A zona dos 60 graus, por estar numa região entre a alta pressão do 30 e a alta pressão do 90, a gente considera uma zona de baixa pressão atmosférica. Mas é muito mais uma coisa relativa, tá bom? Já que os 60 graus está entre duas zonas de altíssima pressão, ali vai ser considerado uma zona de baixa pressão atmosférica. Ou seja, resumindo, o que a gente tem? O famosíssimo Abababa. Professor, como assim Abababa? 90 graus, alta pressão, 60 graus, baixa pressão, 30 graus, alta pressão, 0 graus, baixa pressão, 30 graus, alta pressão, 60 graus, baixa pressão e 90 graus, alta pressão atmosférica. Essa é a circulação geral da atmosfera. E lembrando que sempre que tiver essa diferença de pressão da zona de alta para a zona de baixa pressão, a gente vai ter a formação dos ventos. De todos os ventos, o que vocês precisam saber é a formação do vento alísio. Tudo bem? Se vocês observarem também, eu falei uma pequena mentirinha no começo da nossa aula. Se você mentiu pra gente, é mais ou menos. Sabe por quê? Eu falei pra vocês que o 0 graus sempre é a região mais quente do globo, né? Menti um pouco, galera. Professor, como você fez isso com a gente? Calma, calma. Geralmente ele é a região mais quente do globo, mas concorda que o Sol ele faz um movimento aparente. No período de verão para o hemisfério sul, ele se aproxima mais do hemisfério sul, fazendo com que o hemisfério sul fique mais quente que o hemisfério norte. Já na época do inverno para a gente, o Sol ele caminha em direção ao hemisfério norte, fazendo com que o hemisfério norte fique mais quente. E lembra que toda vez que a gente tem um aumento de temperatura, consequentemente a gente vai ter uma redução da pressão atmosférica. Essa variação da zona de baixa pressão atmosférica anualmente é o que a gente chama de ZCIT, também conhecido como a zona de convergência intertropical. Essa zona de convergência intertropical ao longo do ano, ela varia mais ou menos do 15 graus norte ao 15 graus sul, de acordo com o movimento aparente do Sol. No dia 21/12, por exemplo, nosso solstício de verão, quando o Sol está incidido perpendicular ao Trópico de Capricórnio, a zona de convergência intertropical ela está muito mais próxima do hemisfério sul, fazendo com que o hemisfério sul seja muito mais chuvoso no período do verão. Quando a gente está no dia 21/6, que é o solstício de inverno para a gente, e o solstício de verão para o hemisfério norte, o Sol se aproxima muito mais do hemisfério norte, fazendo com que a zona de convergência intertropical, ou seja, a zona de baixa pressão atmosférica, esteja lá no hemisfério norte, causando bastante chuva de convecção para eles. Tudo bem, galera? Deu para entender essa zona de convergência intertropical, a circulação geral da atmosfera? Papo difícil, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida, já deixa nos comentários que eu vou buscar responder. Qualquer coisa, volta o vídeo, que eu sei que o assunto é um pouco complexo, um pouco dificinho, mas com certeza espero que tenha ajudado vocês. Belezinha? Galera, muito obrigado pela presença de vocês, pela aula. Beijos, abraços e tchau!